Olá, povo lindo de Deus. Olha eu aqui para mais uma reflexão e agora voltando às características da bem-aventurança. Nós demos a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Demos a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E hoje nós estaremos meditando sobre a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É a terceira bem-aventurada característica do bem-aventurado, que é a mansidão. E eu tenho recebido algum retorno dos irmãos dizendo que têm aproveitado bem esses estudos da bem-aventurança, alguns têm aplicado nas suas células, nos seus grupos de estudo, que hoje está online, mas está sendo aplicado e eu fiquei muito feliz com isso. Eu já recebi vários retornos dos irmãos. E o vídeo passado, quando eu falei sobre aquele tema, foi a pedido também. Sempre que eu falo aqui com os irmãos, é sobre assunto que nós conversamos, eu vejo dúvida, eu faço muito aconselhamento, irmãos. Tem dia que eu vou dormir muito tarde, porque eu fico no WhatsApp fazendo vários aconselhamentos. Eu tenho pessoas de Santa Catarina que eu faço aconselhamento, eu tenho pessoas de longe que eu faço acompanhamento, pessoas com depressão, com crise de ansiedade, com problema conjugal, problema com filhos, e graças a Deus, Deus me capacitou, não apenas com estudos, com teoria, mas me capacitou com a vida, para que eu possa então usar minhas experiências e ajudar muitos irmãos. Graças a Deus por isso, eu louvo o meu Senhor com isso. Ele não nos dá nada mais do que podemos suportar, justamente para depois nos usar nessa bênção. Quem me conhece sabe que eu passei 10 anos por uma moenda, mas eu saí inteira e hoje eu posso ajudar muitas pessoas no aconselhamento. E no meu curso pastoral que eu fiz, a minha especialidade foi justamente aconselhamento pastoral, onde Deus tem me usado. Mas vamos lá, e por isso que eu amo muito as características do bem-aventurado, eu amo muito essas características. Mas a terceira característica é: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Será por que Jesus se preocupou com essa herança de terra ao ensinar isso para os discípulos? Jesus estava querendo dizer que eles precisavam aprender e ensinar que para herdar essa terra aqui, nós precisamos de usar forças humanas, precisamos usar armas humanas. E ele está dizendo que para conquistar a nova terra, a terra que ele tem para nós, basta ser manso. Que coisa linda! Que ensino na contramão de tudo que nós aprendemos. E essa é uma palavra mal entendida. Ser humilde ou manso não significa fraqueza. Jesus mesmo foi manso, mas não foi fraco. Vale a pena lembrar aqui uma crise de Jesus, que eu falei que Jesus teve várias crises, essa foi uma. Vale lembrar essa crise de Jesus, que é muito mal interpretada por aqueles que fazem o uso raso dos textos bíblicos, né? Alguns, quando querem defender seu lado mais exaltado, seu lado de ira, seu lado incontrolado, eles usam essa passagem de Jesus ali no templo, né? Eles exaltam a si mesmos e de Jesus foi manso, mas ele chicoteou aquelas pessoas no templo, né? Eu digo a você o seguinte: se a sua ira é uma ira de amor, como foi aquela ira de Jesus, se a sua ira é uma ira de preocupação com o próximo, como foi aquela ira de Jesus, se a sua ira é pelas injustiças causadas aos mais necessitados, aos mais carentes, como foi a ira de Jesus, então vocês estão fazendo certo. Porque a ira de Jesus foi contra os cambistas, aqueles vendedores que estavam fazendo da casa de Deus, que era chamada casa de Deus, o templo de Jerusalém. Hoje acabou isso. Hoje a casa de Deus somos nós. O templo de Jerusalém era chamado casa de Deus. Esse templo foi derrubado nos anos 70 para cumprir o que Jesus tinha dito,
que não ficaria casa sobre pedra, e só assim eles aprenderiam que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas não aprendemos muito bem, não. Até mais ou menos anos 300 aprendemos. Depois mudou tudo outra vez. Começamos a construir sinagogas novamente e chamar de casa de Deus. E nos esquecemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nos esquecemos que Deus habita em nós e que aquele templo de pedra ali só se torna casa de Deus quando as casas de Deus chegam. Quando nós chegamos lá, naquele templo, ali se torna a casa de Deus. Do contrário, ela vazia um templo, pedra sobre pedra. Pois bem, aqueles mercadores estavam assaltando os adoradores que vinham de longe e que precisavam trazer suas ofertas, que eram ofertas de animais, rolinhas para os mais pobres, cordeiros sem mancha, sem mácula. Como eles poderiam trazer, se eles vinham de tão longe? E esse sacrifício, nós sabemos que eram sacrifícios anuais. Então, os mercadores, cientes dessa dificuldade que eles tinham para levar seus objetos de adoração ao templo, claro, eles ficavam no pátio vendendo os objetos de adoração. Qualquer semelhança com os dias de hoje, meus irmãos, não é mera coincidência, é rebeldia mesmo. Vendem objeto de adoração, vendem louvores, vendem pregação com altos cachês. São objetos de adoração, são cambistas que estão no templo. Então, isso que incomodou o Mestre Jesus de Nazaré. Ele incomodou o Jesus de Nazaré, o judeu que vivia entre os judeus. Não foi o Messias que foi incomodado naquele momento. O Messias da graça foi o Jesus de Nazaré que foi incomodado. E ele, então, nos defendeu dos exploradores da religião. E isso é ser manso sem ser fraco. Tem um outro exemplo na Bíblia, que é o exemplo do homem considerado o homem mais manso da Bíblia, que é Moisés. Moisés precisou ser mandado para o deserto para aprender a ser manso. Deus lhe mostra que não era matando um egípcio que ele ia mostrar que ajudaria o seu povo, que ele poderia ajudar o seu povo. E Deus lhe diz, é melhor, Moisés, você gastar mais 40 anos no meu seminário, num seminário comigo, para você aprender a ser manso. Irmão, ser manso para tirar o povo de Deus do Egito. Vejam a contradição. E assim ele foi mandado para um deserto para se bacharelar em mansidão, para só depois ser usado por Deus. Deus estava dizendo para ele, Moisés, você viu o problema. Isso é muito bom. Nós temos que detectar o problema. Você teve compaixão do seu irmão, que sofria na mão do egípcio. Isso também é muito bom, Moisés. Moisés, você quer ajudar o seu povo. E isso é muito bom. Mas, Moisés, o importante é você entender que eu é que tenho que fazer. Você tem que ser manso e se colocar nas minhas mãos. E aí nós vamos ver no capítulo 3 do livro do Êxodo, que Moisés chega naquele monte, agora graduado, um arbusto queimando e não se consumindo. Que cerimônia de formatura linda, hein? Um arbusto queimando e não se consumindo. Foi a cerimônia de formatura de Moisés no seminário de Deus. Moisés deve ter pensado assim, bem, Senhor, se é o Senhor quem vai fazer, então deixa eu voltar tranquilo para as minhas ovelhas, não é? Mas Deus diz, naquele momento ali, eu te envio, Moisés. Depois que você passar pelo meu seminário de mansidão, eu te envio, Moisés. Queridos, se queremos ser sal da terra e luz do mundo, temos que entender que não somos nós quem vamos fazer. Não somos nós que vamos ganhar almas. Não somos nós que vai colocar fé no coração de ninguém.
mas nós vamos pregar o Cristo que fará isso, e isso acontecerá. A gente vê tantas pessoas falando, né? Eu ganhei tantas almas para Jesus Cristo. Meu irmão, nós não ganhamos almas para Jesus Cristo. As almas já são de Cristo. Nós só damos a notícia para elas, que elas são de Cristo. E elas entendem isso, através da nossa instrumentalidade. Será que nós já aprendemos o segredo de ser pobre de espírito, de chorar com os que choram, e agora estamos aprendendo a ser manso? Se aprendemos, somos bem-aventurados. Eu tenho que aprender que eu não posso fazer de ninguém uma nova criatura, mas eu preciso ser um instrumento esvaziado de mim mesmo e cheio de Deus para influenciar as pessoas a serem novas criaturas. Moisés teve que aprender isso, que ele não podia, mas o grande eu sou podia. Agora ele ia começar a sua jornada de mansidão, sua jornada de bem-aventurado, lutando contra Faraó para tirar aquele povo de lá, do Egito. Será que nós já aprendemos que não podemos? Mas o nosso Jesus, o nosso mestre, o mestre que ensinava no monte, pode? Quantas pessoas que entram para uma instituição religiosa e com 6 meses já pensam que podem cuidar de vidas? Como eu falei no vídeo passado, são líderes que não sabem cuidar nem da vida deles, nem das suas próprias vidas, e já querem gerenciar a vida dos outros. Deus nos conhece e tem algo especial para cada um de nós, meu irmão. Mas precisamos nos retirar com Jesus para o monte, para o alto, e aprender com Ele. E só depois nos misturar à multidão para ser sal e ser luz, como agentes da graça de Deus para a multidão que estava no sopé da montanha. Mas só conseguiremos isso o dia que aprendermos a viver em graça. Graça sobre graça. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.